Era uma noite como qualquer outra no necrotério municipal. Ou ao menos assim parecia. O legista André Vasconcelos, um homem de rotinas precisas e impenetrável ceticismo, estava sozinho, como de costume. A escuridão parecia mais densa naquela noite, como se as sombras se estendessem além de seus limites naturais. O som rítmico do ventilador de teto preenchia o silêncio, um contraste quase cruel com os corpos frios que descansavam nas gavetas de aço inoxidável ao seu redor. Então, ele percebeu, no meio de um procedimento rotineiro, ao examinar o terceiro corpo da noite, algo incomum chamou sua atenção. Uma série de marcas finamente gravadas na pele, logo abaixo do externo. Linhas intricadas, que se entrelaçavam como um código ou uma língua antiga, cobriam o torso do cadáver. André congelou por um instante, tentando lembrar-se de algum caso semelhante. Nada vinha à mente. O corpo pertencia a um jovem de 20 e poucos anos, vítima de um suposto acidente de carro. Mas as marcas, elas não eram naturais. Pareciam esculpidas, com uma precisão que não combinava com o acidente. Movido pela curiosidade profissional, André fotografou as marcas e as analisou com uma lupa. Quanto mais olhava, mais parecia que os símbolos pulsavam, como se a pele estivesse viva. Na noite seguinte, outro corpo chegou. Uma mulher, também vítima de um acidente. E novamente, as marcas estavam lá, idênticas. André tentou encontrar explicações racionais. Talvez um novo tipo de tatuagem, ou um grupo envolvido em algum tipo de seita. Ele não era de acreditar em coincidências, mas as evidências acumulavam-se como uma sombra crescente sobre sua sanidade. Na terceira noite, André decidiu investigar mais a fundo. Com as imagens dos símbolos em mãos, ele vasculhou livros antigos, arquivos digitais e fóruns obscuros na internet. Foi em um texto quase ilegível, datado do século XVIII, que encontrou algo semelhante. Os símbolos pertenciam a um ritual esquecido, um chamado para aqueles que dormem entre as fendas do tempo. Sem querer acreditar, André seguiu as instruções descritas no texto. Não por curiosidade apenas, mas por um impulso que ele não compreendia, como se algo além dele o conduzisse. Ele desenhou os símbolos em uma superfície, repetindo palavras antigas que soavam como um sussurro em sua mente. Foi então que as luzes do necrotério piscaram. Um cheiro acre tomou conta do ar, e André sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O ventilador de teto parou abruptamente, e o silêncio que se seguiu não era natural. Era pesado, quase tangível. Um ruído abafado ecoou pelas paredes, um som que André não conseguia identificar, como se algo estivesse raspando a superfície do próprio espaço. Quando ele olhou novamente para os corpos, eles não estavam mais lá. As gavetas estavam abertas, e o frio metálico das maçãs estava vazio. André tentou se mover, mas seus pés estavam presos ao chão, como se algo invisível o segurasse. A sombra no canto da sala parecia mais escura agora, mais densa. E dela, uma figura emergiu. Não tinha forma definida, mas seus contornos pulsavam com os mesmos símbolos que André havia descoberto. Era como se a entidade fosse uma manifestação viva daqueles sinais. O ar ficou pesado, e André sentiu uma força esmagadora o puxar em direção à criatura. A consciência de André oscilava entre a realidade e um vazio apavorante. Ele viu visões de lugares que não existiam. Paisagens desertas banhadas por uma luz negra, enquanto sussurros enigmáticos preenchiam sua mente. Quando tentou gritar, descobriu que sua voz havia desaparecido. E então, como se a entidade quisesse deixar claro o que havia acontecido, os símbolos começaram a aparecer em sua própria pele. André não sabia se estava vivo ou morto, mas uma coisa era certa: ele havia despertado algo que jamais deveria ter sido perturbado. A partir daquele momento, o necrotério tornou-se um epicentro de eventos inexplicáveis. Corpos desapareciam, sombras se moviam por conta própria, e o mundo à volta de André parecia estar se desintegrando, pedaço por pedaço. No entanto, o horror não se limitava àquele lugar. André começou a perceber que o ritual havia aberto algo muito maior, algo que transcendia o necrotério. As marcas em sua pele pareciam se multiplicar, espalhando-se como uma doença viva, e com elas vieram visões ainda mais aterrorizantes. Ele via rostos de pessoas que nunca conheceu, encarando-o do escuro. Olhos vazios,
mas cheios de intenção, como se esperassem algo dele. O tempo perdeu o significado. André não sabia mais se era dia ou noite, ou sequer se ainda estava no mesmo plano de existência. O necrotério havia se transformado em um labirinto. Suas paredes pareciam se mover, conduzindo-o sempre de volta à sala principal, onde a entidade o esperava. Cada retorno era mais angustiante do que o anterior. Em meio a esse caos, André encontrou um antigo espelho em uma sala que ele tinha certeza de que não existia antes. Quando olhou para o reflexo, viu não a si mesmo, mas uma figura envolta em escuridão, com os símbolos gravados brilhando como brasas. Era ele, mas não era. E naquele instante, André percebeu a verdade. Ele não havia apenas despertado algo maligno. Ele havia se tornado parte disso. O necrotério foi encontrado abandonado semanas depois. Nenhum sinal de André, nenhum corpo. Apenas as paredes cobertas com os símbolos que ele havia descoberto. Os poucos que ousaram investigar disseram ouvir sussurros e sentir um frio incomum, como se algo ainda estivesse lá, esperando. A história de André tornou-se uma lenda local, mas para aqueles que compreendiam o significado dos símbolos, era um aviso. O ritual não podia ser desfeito, e o que foi despertado nunca mais retornaria ao seu sono profundo. O mundo, embora silencioso na superfície, agora carregava uma ferida invisível, um lembrete de que há segredos que deveriam permanecer enterrados para sempre. Todas as noites, uma gaveta no necrotério aparecia ligeiramente aberta, mesmo após o legista, Dr. Estevão, garantir que havia trancado todas com extremo cuidado. Era como se algo, ou alguém, se recusasse a permanecer em repouso. No princípio, ele atribuiu a situação a algum erro humano, um lapso em sua rotina exaustiva. Mas as noites passaram, e o fenômeno persistiu, desafiando toda a explicação racional. A cena sempre se repetia. O doutor Estevão conferia as gavetas ao final de cada turno, uma por uma, verificando os trincos com uma minúcia quase obsessiva. No entanto, ao retornar na manhã seguinte, encontrava a gaveta de número 24 ligeiramente entreaberta, como se algo dentro estivesse à beira de escapar. Naquela noite em particular, a atmosfera do necrotério parecia ainda mais pesada do que o habitual. O ar era denso, frio, carregado de um silêncio incômodo que parecia sussurrar segredos invisíveis. Determinado a solucionar o mistério, o doutor Estevão instalou câmeras de segurança em todo o local. Ele ajustou cada lente para captar qualquer movimento, por menor que fosse, e deixou o necrotério com a esperança de finalmente esclarecer aquele enigma. Na manhã seguinte, ao revisar as filmagens, algo gelou o sangue do legista. Nos primeiros minutos, tudo parecia normal. Corredores vazios, sombras estáticas. Então, por volta das 3h13 da madrugada, o inexplicável aconteceu. A gaveta 24 começou a tremer levemente, como se alguma força interna estivesse empurrando-a lentamente. Ela se abriu, revelando o corpo de uma mulher jovem, envolto no lençol branco característico. O horror começou quando o corpo, que deveria estar inerte, ergueu a cabeça de forma contorcida e antinatural. Seus olhos, que deveriam estar fechados na paz da morte, se abriram, revelando íris opacas, vazias, mas estranhamente fixas na câmera. A gravação mostrou o corpo movendo-se com movimentos espasmódicos, como se estivesse aprendendo a usar o próprio corpo novamente. Braços e pernas se torciam em ângulos impossíveis, enquanto um leve som, algo entre um gemido e um suspiro abafado, ecoava pelas câmeras de áudio. Dr. Estevão pausou o vídeo, seu coração martelando descontroladamente. Ele esfregou os olhos, questionando a própria sanidade. Mas ao retomar a gravação, as imagens se tornaram ainda mais perturbadoras. O corpo saiu completamente da gaveta e permaneceu parado no meio do necrotério, os pés descalços tocando o piso gelado. Lentamente, sua cabeça virou-se para a câmera, e um sorriso deformado apareceu em seu rosto. As luzes do necrotério piscavam no vídeo, criando sombras que pareciam dançar ao redor do corpo. De repente, as imagens mostraram o corpo desaparecendo da vista da câmera por alguns segundos. Quando reapareceu,
Estava parado diretamente em frente ao equipamento de gravação, a poucos centímetros da lente. A pele da mulher parecia apodrecida, mas seus olhos, agora injetados de uma luz amarelada, pareciam vivos, penetrantes, como se pudessem enxergar diretamente através da tela. O vídeo terminou abruptamente com um estrondo alto e um som de algo sendo arranhado, seguido por completo silêncio. Dr. Estevão sentiu seu corpo paralisar, incapaz de compreender o que havia acabado de assistir. Ele reuniu coragem para ir até a gaveta 24. Ao abri-la, encontrou o corpo da mulher exatamente como deveria estar, deitado, coberto pelo lençol, com o rosto sereno. Mas algo estava diferente. No lençol, havia marcas de arranhões profundos, como se unhas tivessem lutado para sair dali. A partir dessa noite, a rotina de Dr. Estevão mudou. Ele evitava olhar diretamente para a gaveta 24, mas algo dentro dele sabia que aquilo não era o fim. As câmeras captaram mais vídeos semelhantes nas noites seguintes, mas os acontecimentos se tornaram ainda mais perturbadores. Objetos moviam-se sozinhos, portas batiam, e o som de passos ecoava pelos corredores vazios. Com o passar do tempo, o legista começou a perceber que não era apenas a gaveta 24 que guardava segredos. Outros corpos no necrotério também pareciam estar envolvidos em algo muito maior, algo que transcendia a compreensão humana. Dr. Estevão sentiu-se consumido por uma presença constante, uma sensação de que era observado a cada passo. Ele sabia que precisava tomar uma decisão, abandonar aquele trabalho ou enfrentar os horrores que o necrotério escondia. Mas quando finalmente reuniu coragem para sair, descobriu que talvez fosse tarde demais. O necrotério não o deixaria partir tão facilmente, e a gaveta 24, agora completamente aberta, parecia convidá-lo para um destino que ele jamais poderia ter imaginado. Ao final, a descoberta de que os corpos estavam presos entre a vida e a morte revelou um segredo sombrio. Algo havia despertado ali, algo que jamais deveria ter sido perturbado. O necrotério não era apenas um local de repouso, era uma porta para algo muito mais aterrorizante, e Dr. Estevão estava no centro desse pesadelo sem fim. Enquanto tentava compreender a natureza do que estava enfrentando, o legista percebeu que as filmagens continham detalhes que ele não havia notado de imediato. Em alguns quadros, sombras humanas pareciam se formar nas paredes do necrotério, como se uma multidão invisível estivesse observando os eventos. Em um dos vídeos, uma mensagem apareceu escrita no vidro embaçado da porta de entrada: "Você é o próximo." Dr. Estevão começou a ter pesadelos recorrentes. Em seus sonhos, ele caminhava pelos corredores do necrotério, cercado por sussurros e risos abafados. As gavetas se abriam sozinhas, e os corpos o encaravam, acusando-o com olhares de profundo sofrimento. Uma figura em particular se destacava: a mulher da gaveta 24, sempre presente, sempre sorrindo, sempre observando. Ele acordava suando frio, incapaz de separar o sonho da realidade. Certo dia, ao revisar novamente as gravações, ele percebeu algo ainda mais aterrador. Em todos os vídeos, mesmo naqueles gravados antes dos eventos recentes, a mulher da gaveta 24 estava presente. Seu reflexo aparecia em superfícies espelhadas, em sombras no fundo das imagens, como se ela estivesse ali o tempo todo, esperando. A sanidade de Dr. Estevão começou a se deteriorar. Ele passou a evitar a companhia de outras pessoas, temendo que algo o seguisse até fora do necrotério. Sua obsessão em descobrir a verdade o levou a investigar o passado da mulher. Descobriu que ela havia sido uma jovem acusada de bruxaria no século XVIII, brutalmente executada por uma multidão enfurecida. Sua lenda dizia que ela jurara vingança contra qualquer um que perturbasse seu descanso eterno. Agora, Dr. Estevão sabia que não estava apenas lidando com eventos sobrenaturais. Ele havia se tornado parte de algo maior, algo que não poderia ser detido. Enquanto ele se aprofundava no mistério, percebeu que seu próprio reflexo no espelho começava a mudar. Seus olhos adquiriam a mesma luz amarelada que os da mulher, e o sorriso deformado começava a se formar em seu rosto. No fim, ele compreendeu que o necrotério não era apenas um lugar de passagem. Era um abismo que consumia tudo e todos que ousavam olhar para dentro dele. E agora, Dr. Estevão era apenas mais uma peça naquele jogo macabro, eternamente preso entre a vida e a morte.
como os corpos que ele tanto estudava. A gaveta 24, sempre aberta, aguardava seu próximo ocupante. Dois corpos chegaram ao necrotério em uma noite fria e silenciosa. Eram irmãos gêmeos, mortos sob circunstâncias tão inexplicáveis que até mesmo os policiais que os trouxeram evitavam olhar diretamente para os sacos mortuários. A atmosfera pesava como um cobertor sufocante, e o ar parecia carregado de algo mais do que simples umidade. O necrotério, com suas luzes fluorescentes pálidas e o zumbido constante dos aparelhos, era um lugar onde o silêncio falava mais alto que qualquer som. O Dr. Ricardo Lacerda era um homem experiente, com décadas de trabalho forense. Ele havia visto de tudo: acidentes grotescos, crimes brutais, mortes naturais que pareciam mais misteriosas do que homicídios. Mas aquela noite parecia diferente. Havia algo nos sacos pretos diante dele que fazia os cabelos de sua nuca se arrepiarem. Mesmo assim, com a frieza que sua profissão exigia, ele calçou as luvas de látex e abriu o primeiro saco. O corpo de um dos gêmeos, identificado como Gabriel, estava lá. Sua pele era pálida, quase translúcida, e os olhos fechados pareciam esconder segredos que jamais seriam revelados. Ricardo inclinou-se para examinar as mãos do homem, notando as unhas quebradas e resquícios de algo escuro sob elas. Terra, talvez. Enquanto fazia suas anotações, sentiu uma corrente de ar gelado atravessar a sala. Embora nenhuma janela estivesse aberta, abriu o segundo saco. Era o corpo de Rafael, idêntico ao primeiro em todos os aspectos. As mesmas unhas quebradas, o mesmo semblante perturbadoramente sereno. Ricardo sentiu uma leve dor de cabeça se formar, como se algo pressionasse contra sua mente. Ele tentou ignorar, concentrando-se na tarefa à sua frente, mas o mal-estar não cedia. Enquanto preparava os instrumentos para a autópsia, um som cortou o silêncio. Era baixo, quase imperceptível, mas distinto, um murmúrio. Ricardo congelou, com a mão pairando sobre o bisturi. Ele olhou em volta, convencido de que estava sozinho na sala. O som veio de novo, mais claro desta vez. Palavras indistintas, como se fossem sussurradas ao vento. Deve ser o sistema de ventilação, murmurou para si mesmo, tentando se convencer. Mas quando o som tornou-se mais alto, ele percebeu que não vinha das paredes ou do teto. Ele vinha da direção dos corpos. Ricardo aproximou-se cautelosamente, inclinando-se sobre Gabriel. O som cessou. Ele virou-se para o corpo de Rafael. Nada. Sentindo-se tolo, balbuciou algo sobre cansaço e retornou ao seu trabalho. No entanto, assim que o bisturi tocou a pele fria de Gabriel, um grito atravessou a sala. Não era humano. Era um som gutural, carregado de agonia e raiva. Ricardo recuou, deixando o bisturi cair no chão. Seus olhos estavam fixos nos corpos, agora cobertos por uma fina camada de gelo. E então ele ouviu claramente vozes. Elas não estavam apenas sussurrando, estavam discutindo. Foi sua culpa, Rafael? Dizia uma voz grave e acusadora. Você não tinha o direito, respondeu outra, mais aguda, cheia de desespero. Ricardo ficou paralisado, incapaz de se mover ou desviar o olhar. As vozes continuavam, como se os irmãos estivessem presos em uma discussão interminável, ecoando entre a vida e a morte. Ele tentou racionalizar o que estava acontecendo. Talvez estivesse alucinando, resultado de noites mal dormidas e estresse acumulado. Mas quando os olhos de Gabriel se abriram, negros como a própria escuridão, ele soube que aquilo não era produto de sua imaginação. Os eventos que se seguiram desafiaram qualquer explicação lógica. As luzes do necrotério começaram a piscar, e o frio tornou-se insuportável. Ricardo sentia que algo antigo e poderoso, estava presente na sala. Ele precisava sair, mas seus pés estavam colados ao chão, como se a própria sala o impedisse de escapar. As vozes agora não eram apenas dos irmãos. Haviam outras, mais distantes, formando um coro macabro que parecia sussurrar segredos proibidos. Quando finalmente conseguiu reunir forças para se mover, Ricardo correu em direção à porta. Mas antes que pudesse alcançá-la, uma risada ecoou pela sala, congelando-o no lugar.
Ele virou-se lentamente, apenas para encontrar os dois corpos sentados nas maçãs, com sorrisos grotescos em seus rostos. Ricardo entendeu que estava diante de algo que transcendia o compreensível. Ele sabia que precisava descobrir o que havia causado tamanha maldição. Passando a noite entre registros e evidências, encontrou um caderno antigo na mochila de um dos gêmeos. Suas páginas estavam preenchidas com desenhos de símbolos estranhos e anotações em uma língua que ele não reconhecia completamente, mas que mencionava rituais e a invocação de uma entidade chamada Varnak. Conforme lia, Ricardo percebeu que os gêmeos haviam participado de um ritual proibido em uma tentativa de obter poder ou conhecimento. Contudo, algo deu errado. A entidade invocada não apenas rejeitou o pedido deles, mas os marcou com sua presença, aprisionando suas almas em um ciclo eterno de tormento. Determinando que precisava agir antes que a presença tomasse forma no mundo real, Ricardo recorreu a contatos que possuía no campo do ocultismo. Com a ajuda de um especialista em línguas antigas, ele traduziu um contrafeitiço descrito nas últimas páginas do caderno. Era arriscado, mas ele não tinha outra opção. Na noite seguinte, armado com os materiais necessários e um círculo ritualístico improvisado, Ricardo realizou o contrafeitiço. As luzes piscaram violentamente, e o frio tornou-se quase insuportável. Os corpos dos gêmeos começaram a contorcer-se, enquanto gritos ecoavam por toda a sala. O próprio ar parecia vibrar com energia maligna. Mas Ricardo manteve-se firme, recitando as palavras com precisão. No último verso do ritual, um grito final e ensurdecedor rasgou o ar, e então tudo ficou em silêncio. Os corpos dos gêmeos estavam novamente inertes, e a camada de gelo que os cobria começou a derreter. O necrotério voltou ao seu estado habitual, como se nada tivesse acontecido. Ricardo nunca contou a ninguém sobre o ocorrido. Ele sabia que o que havia enfrentado não poderia ser explicado. Os corpos dos gêmeos foram sepultados sem mais incidentes, e o caderno foi destruído, garantindo que nenhum outro curioso tentasse repetir o ritual. Mas, às vezes, nas noites mais silenciosas, Ricardo ainda podia ouvir sussurros vindos do canto mais escuro de sua mente, como se Varnak ainda o observasse. O cheiro de formol e de metal invadiu o ar enquanto o legista ajustava suas luvas de látex. O turno da noite no necrotério era solitário, banhado apenas pela luz fria e impessoal dos tubos fluorescentes que tremeluziam, criando sombras inquietantes nas paredes. Era mais um dia rotineiro naquele trabalho que poucos ousavam aceitar, mas que ele, por algum motivo, havia escolhido. Ali, a morte era palpável, concreta, e raramente o surpreendia. Até aquela noite, sobre a mesa de aços gelada jazia um corpo. Um homem na casa dos 30 anos, encontrado sem vida em um beco da cidade. A causa da morte ainda era incerta. Nenhum sinal visível de ferimentos, nenhuma evidência clara de violência. Ele parecia apenas vazio, como se algo tivesse sido arrancado dele, deixando apenas um invólucro sem alma. O legista iniciou o procedimento de rotina, anotando cada detalhe em seu bloco de notas. O silêncio do local era quebrado apenas pelo ruído distante do refrigerador e pelo som rítmico de sua própria respiração. Mas algo estava errado. Ele não sabia explicar, mas uma sensação incômoda crescia em seu peito, como se estivesse sendo observado. Quando aproximou o bisturi do corpo para fazer o primeiro corte, viu algo que fez sua mão congelar no ar. O peito do homem subiu. Um movimento quase imperceptível, mas suficiente para ser notado. Ele largou o bisturi imediatamente e se inclinou, olhos fixos no tórax do cadáver. Nada. Por um momento, pensou ter imaginado. Mas então aconteceu de novo. Leve, quase como um sussurro de vida. Respiração residual. Tentou se convencer, embora soubesse que isso não fazia sentido. Cadáveres não respiram. Pegou sua lanterna e iluminou os olhos do corpo. Pupilas dilatadas. Mas, enquanto observava, os globos oculares moveram-se, girando ligeiramente para encarar o dele. Um arrepio percorreu sua espinha, e ele deu um passo para trás, quase tropeçando. Não é possível, murmurou para si mesmo.
o medo começando a se infiltrar em seus pensamentos. O corpo não deveria estar vivo. Ele havia sido declarado morto há horas. As medições estavam lá: temperatura corporal, rigidez cadavérica, livores. Tudo indicava a morte. Mas o que estava diante dele desafia qualquer lógica ou ciência. O legista sentiu o suor escorrer por sua testa enquanto ponderava suas próximas ações. Chamar ajuda? Informar seus superiores? Ele não podia simplesmente ignorar o que acabará de ver. Mas, ao se virar para pegar o telefone, ouviu um som que fez seu sangue gelar. Um leve estalo, seguido por um suspiro prolongado, como se algo estivesse despertando. Virou-se lentamente, e o que viu o paralisou. O corpo agora estava arqueado, como se lutasse para se levantar. Os olhos, antes inertes, estavam fixos nele, brilhando com uma intenção sombria. Mas isso não era vida. Não era a vitalidade que ele reconhecia em um ser humano. Era algo mais profundo, mais antigo e infinitamente mais maligno. O legista deu passos vacilantes para trás, tentando entender o que estava acontecendo. Cada fibra do seu ser gritava para fugir, mas ele estava hipnotizado, incapaz de desviar o olhar. Então, com uma rapidez antinatural, o cadáver se levantou por completo, seus movimentos erráticos e desumanos. A pele, pálida e fria, esticava-se de forma grotesca enquanto os ossos pareciam render sob a carne. E então ele percebeu. Aquilo não era uma pessoa tentando viver novamente. Era algo que tentava usar aquele corpo como véu, como uma porta de entrada. Ele sentiu isso no ar, uma presença que não era deste mundo, uma força que transcendeu o entendimento humano. Algo que não deveria estar ali, mas que agora estava. Sem perceber, ele tropeçou em sua própria cadeira e caiu no chão, o impacto enviando uma onda de dor por suas costas. Tentou rastejar para longe, mas o corpo já estava sobre ele, os olhos mortos brilhando com um ódio silencioso. E foi então que ele sentiu um frio cortante, algo que parecia penetrar em sua pele, indo direto para sua alma. A consciência do legista começou a se fragmentar, sua mente sendo puxada para um abismo escuro. Ele lutou, tentou resistir, mas era tarde demais. O que quer que fosse aquela entidade, ela não queria apenas o corpo do morto. Ela queria o dele também. E assim, no silêncio gélido do necrotério, apenas um corpo permaneceu em pé. Não era mais o legista. E, definitivamente, não era mais humano. Era uma madrugada silenciosa, quase opressiva, no necrotério da pequena cidade de Santo Vale. Aquele tipo de silêncio não trazia paz, mas uma inquietação constante, como se algo de errado estivesse à espreita, aguardando o momento certo para se manifestar. O som do relógio na parede parecia amplificado na ausência de outros ruídos, marcando cada segundo como se fosse uma contagem regressiva para algo inevitável. Foi nesse cenário de tensa calmaria que o telefone, um aparelho antigo de disco que raramente tocava, soou de forma abrupta, cortando o silêncio como uma lâmina. O toque ecoou pelo corredor vazio, reverberando pelas paredes frias e estéreis do necrotério. O técnico de plantão, Marcos, hesitou antes de atender. Era raro o telefone tocar, ainda mais naquele horário. Com uma mistura de curiosidade e apreensão, ele ergueu o fone e levou-o ao ouvido. "Alô", disse ele, a voz baixa e arrastada pelo cansaço. Do outro lado da linha, uma voz trêmula e abafada respondeu: "Por favor, me ajude. Estou preso na escuridão." A respiração de Marcos parou por um momento. A voz era carregada de desespero, mas havia algo de estranhamente distorcido nela, como se estivesse sendo emitida de um lugar muito distante, ou através de um meio pouco natural. "Quem é? De onde está falando?" perguntou, tentando esconder o nervosismo crescente. A resposta veio em forma de soluços intercalados por palavras quase inaudíveis. "A escuridão, ela não me deixa sair? Por favor, me tire daqui." Antes que Marcos pudesse insistir, a linha caiu, deixando apenas o som do tom de ocupado. Ele permaneceu parado, segurando o fone com uma mão trêmula, tentando racionalizar o que acabará de ouvir. Talvez fosse um trote, pensou.
Talvez alguma interferência no sistema, mas no fundo, algo no tom daquela voz o incomodava de forma quase visceral. No entanto, o que parecia um incidente isolado rapidamente tomou um tom mais sinistro. Durante as horas seguintes, o telefone tocou repetidas vezes, e sempre era a mesma voz. As palavras mudavam, mas o pedido era sempre o mesmo: ajuda para escapar da escuridão. Marcos tentou rastrear as chamadas, utilizando o sistema interno do necrotério, mas o resultado o deixou gelado. Todas as chamadas vinham de dentro do próprio prédio. Mais especificamente, do compartimento de armazenamento dos corpos. Quando finalmente reuniu coragem para investigar, Marcos caminhou pelos corredores com o coração disparado, cada passo ecoando como se o próprio prédio estivesse respirando ao seu redor. Ao chegar à sala de refrigeração, o ar parecia mais pesado, quase sufocante. Ele abriu a porta com cuidado e sentiu o frio ártico escapar, envolvendo-o como uma presença fantasmagórica. Os compartimentos estavam todos fechados, exceto um. A gaveta número 23 estava entreaberta, um detalhe que ele sabia que não deveria estar daquela forma. Com as mãos suando e a garganta seca, ele puxou a gaveta. O corpo ali deitado era de uma mulher que havia falecido 3 dias antes, vitimada por um acidente de carro. Seu rosto, antes inerte e sem vida, agora parecia carregar uma expressão de agonia congelada, os olhos abertos como se encarassem algo horrível. Marcos recuou instintivamente, mas antes que pudesse processar o que estava vendo, o telefone da sala de refrigeração tocou. Era o mesmo toque que ele ouvirá na recepção, mas agora parecia muito mais alto, quase ensurdecedor dentro daquele espaço confinado. Ele virou-se lentamente para encarar o aparelho. A luz da linha piscava freneticamente, como um aviso. Sem saber o que mais fazer, ele atendeu. Alô? Sua voz mal saiu. A resposta veio imediata, mas não era a voz que ele esperava. Em vez disso, um coro de sussurros invadiu o aparelho, como se dezenas de vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Elas não pediam ajuda. Elas riam. Uma risada baixa, rouca, que parecia vibrar através dos ossos de Marcos. E então, as luzes do necrotério se apagaram. O breu era absoluto. Marcos podia ouvir a própria respiração acelerada e o som rítmico de seu coração martelando contra o peito. Tentando manter a calma, ele procurou sua lanterna no bolso do avental. Quando a ligou, o feixe de luz dançou pela sala, revelando sombras que pareciam se mover, embora não houvesse nada ali. O frio aumentava, como se algo invisível drenasse o calor ao seu redor. Subitamente, o barulho de metal rangendo cortou o ar. Ele virou-se rapidamente para os compartimentos. Várias gavetas estavam se abrindo sozinhas, lentamente, revelando os corpos que antes descansavam em silêncio. Os olhos de alguns corpos estavam abertos, e suas expressões refletiam uma mistura de terror e agonia. Um odor putrefato tomou conta do ambiente, e Marcos sentiu a bile subir pela garganta. Ele tentou correr para a porta, mas a mesma parecia trancada. Desesperado, bateu com as mãos na madeira, gritando por ajuda, mas seus gritos ecoavam sem resposta. Atrás dele, os sussurros começaram novamente. Dessa vez, estavam mais altos, preenchendo o ar com palavras incompreensíveis. Quando ele finalmente se virou, viu algo que jamais esqueceria: uma figura alta e encapuzada, com olhos vazios que pareciam absorver toda a luz da lanterna. Ela apontava para ele, e então os sussurros pararam. A figura ergueu uma mão cadavérica e, com um gesto lento, indicou a gaveta 23. Marcos sentiu suas pernas se moverem contra sua vontade, como se algo o estivesse controlando. Ele abriu a gaveta novamente, e desta vez, o corpo da mulher estava sentado. Seus olhos o encararam diretamente, e sua boca se abriu para dizer: "Você é o próximo." Tudo escureceu. Dias depois, os colegas de trabalho de Marcos encontraram o necrotério vazio. O corpo de Marcos nunca foi localizado, mas havia algo estranho no local. A gaveta 23 estava vazia e, em sua superfície, alguém havia riscado com unhas a frase: "A escuridão nunca descansa." O necrotério foi fechado pouco depois, mas os moradores da cidade dizem que, em algumas noites, ainda se pode ouvir o telefone tocar dentro do prédio abandonado.
Para mais relatos assustadores como esses, siga o Caçador de Assombração. Deixe seu like e assista aos outros vídeos no canal. Bons sonhos, caçadores!